Olá, meus alunos, estamos de volta para os estudos sobre a prescrição e decadência. Nesse segundo bloco, trabalharemos os prazos prescricionais, bem como as causas suspensivas, interruptivas, que o legislador expressamente disponibiliza para nós, ok? Mas, antes de propriamente falarmos sobre o prazo, terminamos o último bloco tratando as características da prescrição. Vimos que a prescrição, ela pode ser renunciada, mas os prazos prescricionais não podem ser criados e nem modificados. Também identificamos que a prescrição ela não extingue a obrigação. Na verdade, quando ocorre a prescrição, a obrigação se torna natural. Por quê? Porque o indivíduo continua devedor, mas não pode mais ser exigido coercitivamente. A prescrição é, pois, a perda da pretensão, dessa exigibilidade. Mas o débito continua. Tanto que, se for voluntariamente cumprido, não comporta devolução. Fechando as características, importa-nos ainda destacar, seguindo a linha de que prescrição é matéria de ordem pública, que a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Inclusive, já até citamos exemplos, né? Numa situação processual, o juiz percebe que a pretensão do autor está prescrita. E, ante esse cenário, profere uma decisão de mérito. Claramente, enxergamos aqui a prescrição como matéria de ordem pública, porque o magistrado pode reconhecer de ofício, ou seja, sem provocação. E também por ser matéria de ordem pública, prescrição, se o juiz não reconhecê-la de ofício, poderá ser arguída a qualquer momento dentro do processo. E também em qualquer grau de jurisdição. Imagina que o autor propôs a demanda e o réu, o advogado do réu, não se atentou para o fato de que a pretensão do autor já estava prescrita. E não falou nada na contestação. O magistrado também não o fez, sem problema. Prescrição é matéria de ordem pública. Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e arguida a qualquer momento, qualquer grau de jurisdição. À exceção do STJ, do STF, em que se faz necessário o pré-questionamento. Artigo 193 do Código Civil, vejamos. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Enunciado 581 do Conselho de Justiça Federal, em complemento ao enunciado 296, a decretação ex officio da prescrição ou da decadência deve ser precedida de oitiva das partes, né? Na verdade, aqui, isso é uma questão procedimental. O juiz, mesmo quando decidir de ofício, primeiro tem que intimar as partes para se manifestarem em prazo razoável. E fechando essa parte introdutória, importa-nos ainda destacar acerca do accessio temporis. O que é isso, professor? Accessio temporis é a possibilidade do prazo prescricional continuar a correr contra aquele que sucede o devedor original. O meu pai é devedor de uma dívida, não sei quantos reais, e aí falece, e essa dívida me é transmitida. O prazo prescricional continua a correr. Então, está relacionado aqui à sucessão. Bem como se me transmitiu o crédito, tá? Também vale a pena destacar. Meu pai faleceu, ele era credor de 50 mil reais. E esse crédito me foi transmitido. O prazo prescricional continua a correr. Para que eu, agora, o novo credor, que sucedia o meu pai, exija o cumprimento da obrigação. Mais claro ainda, isso aqui fica lá no direito
das coisas na usucapião, porque eu disse para você que o usucapião é prescrição. Então, meu pai estava há 14 anos no imóvel, faltava um para usucapi. Morreu, a posse me é transmitida, eu aproveito os 14 anos que ele já usou. E com mais um, adquiro originalmente a propriedade do imóvel, por usucapião. Então, continua a correr o prazo mesmo contra ou a favor dos sucessores. Artigo 196 do Código Civil, a prescrição iniciada contra uma pessoa continuará a correr contra os seus sucessores. Pronto, terminamos a parte introdutória. Agora sim nós vamos falar sobre os prazos. Mas antes de conhecer os prazos, é importante identificarmos algumas causas impeditivas, suspensivas e interruptivas. Já já nós vamos identificar os prazos, são muitos. Prazo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, beleza. Mas já falando sobre eles, é importante que você saiba que existem alguns fatos que suspendem a contagem, que impedem que seja iniciada, ou que interrompem. Isso mesmo. Foi violado o direito do indivíduo. E por conta disso surgiu a pretensão. Beleza. O prazo prescricional tem que começar a correr. Tudo bem. Só que em algumas situações não vai correr ainda. Porque tem um fato impeditivo. Veja, causa impeditiva impede que seja iniciada a contagem. O direito já foi violado. A pretensão surgiu, mas eu ainda não conto a prescrição. Eu ainda não conto o prazo prescricional. Por quê? Porque tem um fato impeditivo. Ou começamos a contagem, mas aí ocorreu um evento que suspendeu, que fez parar. O direito do indivíduo foi violado, surgiu a sua pretensão. Aí nós começamos a contar. 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Aconteceu o evento, suspendeu, parou. Aí passa a causa suspensiva, nós voltamos a contar de onde tinha parado. 3 anos, 4 anos, 5 anos. E pode ainda acontecer uma situação que interrompa. O prazo estava lá, 1, 2, 3 anos, e aí aconteceu uma causa interruptiva. E com isso a contagem é zerada. É zerada. Veja bem, nós vamos separar essas causas em 2 grupos apenas. Apesar de serem 3 as espécies que eu citei, nós vamos separar apenas em 2 grupos. Por quê? Grava isso. As causas impeditivas são as mesmas causas suspensivas. As causas impeditivas são exatamente as mesmas que as causas suspensivas. Sabe qual a diferença entre elas? É que, quando eu falo em causa impeditiva, ela existe antes de se iniciar a contagem. E, por conta disso, a gente não inicia a contagem. Por isso que ela é impeditiva. Ela impede a contagem. Já as suspensivas são as mesmas causas, só que a contagem foi iniciada e no curso da contagem ocorreu o evento. E por isso nós paramos. Quando o obstáculo for vencido, nós retomamos a contagem de onde havíamos parado. Por isso que a gente grava aqui a suspensão, até para diferenciar de interrupção, como um pause. Viu quando você está assistindo o filme e pausa? É diferente do stop, né? Quando você pausa e dá o play de novo, continua o filme de onde havia parado. É o que acontece na suspensão.
Prazo estava lá, 1, 2, 3, pausa. Tem uma causa suspensiva. Venceu? Play. 4, 5, volta de onde tinha parado. As causas impeditivas e suspensivas são as mesmas. A diferença está em quando a causa aconteceu. Se a causa existe antes do início da contagem, a contagem não vai iniciar. Impede. Se ocorre no curso, suspende. Para. As mesmas. Diferentes são as causas interruptivas. Aí é o outro grupo. Por isso que eu falei que eu vou separar em dois grupos. Causas impeditivas e suspensivas são as mesmas, que diferencia o momento. E as causas interruptivas. As causas interruptivas são como o stop no seu controle. O prazo estava lá, 1, 2, 3, dei o stop, zera. Quando o prazo ele é interrompido, ele zera. E a sua contagem reinicia. Beleza? Ok. Quais são as causas impeditivas e suspensivas? Abra o seu código. Artigo 197, 198, 199, 200, 201. Nós vamos encontrá-las nesse grupo de artigos. Primeiro, o legislador diz ali, ó, não corre a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Também não corre. Então, imagina, se eu sou devedor da minha esposa e entrei em inadimplência, não vai correr prazo. Porque você não consegue imaginar a minha esposa juizando uma ação de cobrança contra mim, né? Porque senão já juízo o divórcio logo, vai dar briga, é lógico. Por isso que o legislador diz, não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Também não corre entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, enquanto houver o poder familiar, não corre prazo entre ascendente e descendente. No mesmo sentido, entre tutelados ou curatelados e os seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Moleza, por enquanto. Não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Então, se devo para minha esposa, enquanto casados, a prescrição nem inicia. Se eu não pagar, estou violando o direito dela, surgiu a pretensão, mas não corre prazo. Agora, se peguei um empréstimo com minha namorada, não paguei, violei o direito. Aí ela veio, me cobrou, aí eu falei que eu não ia pagar, aí ela me cobrou, falei que eu não ia pagar, e aí a gente se apaixonou e casamos. Para a contagem, porque tem uma causa suspensiva. Percebeu a diferença de impedimento e suspensão? No caso da minha esposa, nem começa a contar. Porque não corre prazo entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Agora, no caso daqueles dois que eram devedor e credor, que depois de inadimplido, só que antes de exaurido o prazo, se casam, suspende. Suspende. Na mesma linha, não corre prescrição entre ascendente e descendente, durante o poder familiar, e entre tutelados e curatelados. Entre tutelados ou curatelados em relação aos seus tutores ou curadores, enquanto durar a tutela ou curatela. Beleza. Muita atenção. Artigo 198. Também não corre a prescrição. Causas, portanto, impeditivas e suspensivas. Também não corre. Por que eu quero sua atenção? Especialmente por conta do inciso 1º. Também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata
o artigo 3º. Também não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Não corre. Ah, professor, beleza, não corre prescrição contra incapaz. Tranquilo. Foi isso que eu disse? Eu disse em algum momento que não corre prescrição contra incapazes e ponto? Ei, não corre prescrição contra os incapazes do artigo 3º. Os incapazes do artigo 3º são os absolutamente incapazes. Atenção, atenção. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Contra relativamente corre. O artigo 3º diz que considera-se absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Só. Contra os incapazes do artigo 3º não corre prescrição. Menor de 16 anos. Absolutamente incapaz. Contra os incapazes do artigo 4º, corre prescrição contra maior de 16, menor de 18. Corre prescrição contra ébrio habitual e viciado em tóxico, bem como contra aquele que por causa permanente ou transitória não possa exprimir sua vontade. E também contra o pródigo. Não corre contra absolutamente incapaz. Também não corre contra os ausentes do país, em serviço público da União, dos estados ou dos municípios, e contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Artigo 199, continua. Continuamos com as causas de impedimento ou causas suspensivas. Não corre igualmente a prescrição. Artigo 199. Pendendo condição suspensiva é evento futuro incerto. Eu vou te dar um livro meu se você passar num concurso público tal. É um evento futuro incerto, pode ser que aconteça ou não. Você consegue perceber que enquanto você não passar no concurso, não pode também me cobrar o livro? Porque eu disse que eu vou te dar o livro se passar no concurso. Naquele concurso tal. Antes que isso aconteça, você não pode me cobrar. Se você não pode me cobrar, você não tem pretensão, né, cara? E se não tem pretensão, não há que se falar em prescrição. Passou no concurso, aí eu estou obrigado a te entregar. E aí começa a correr o prazo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos. Mas o propósito desse vídeo no YouTube, ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui, você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E, como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, eu espero vocês aqui na LAC. Valeu! Tchau, tchau!